E hoje eu quero falar um pouco de fé para você. Mas eu não quero falar da fé só no contexto que muitas vezes nós ouvimos. Porque no primeiro momento, quando nós ouvimos de fé, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente, ou talvez na mente da maioria das pessoas, é a fé com relação a alguma bênção que ela tem que receber. Talvez seja a reação mais automática das pessoas. Quando você fala de fé, a pessoa logo pensa: eu preciso ter fé para receber uma cura, eu preciso ter fé para receber um milagre, eu preciso ter fé para alcançar uma bênção. Isto também é fé. Mas a fé é muito mais do que isso. A fé, ela trabalha em nós de uma maneira tão mais ampla, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Meditar um pouco no trabalhar que a fé tem em nós. A fé, o universo da fé é muito maior do que só eu ir ao Senhor e acreditar que Ele tem poder para suprir a minha necessidade. O universo da fé é muito mais amplo. E nós vamos falar de alguns pontos da fé, de alguns pontos desse universo nesta noite. E o capítulo 11, que talvez é um dos mais belos discursos a respeito da fé, é a galeria dos heróis da fé, fala da fé, nos dá exemplos de fé, e nós vamos meditar em alguns exemplos, e até o final dessa mensagem, eu peço ao Espírito Santo de Deus, que acrescente fé ao teu coração, acrescente fé, acrescente uma medida de fé ao teu coração, como eu peço que Ele acrescente também ao meu. Então, a natureza da fé, ela nos leva, ou ela engloba muito mais do que só eu pedir algo para Deus e acreditar que Ele pode fazer aquilo para mim. A natureza da fé, ela engloba princípios ou elementos do nosso relacionamento com Deus, como por exemplo a obediência. Ela engloba também a ação da entrega, entregar tudo a Deus, sacrificar ao Senhor algo que muitas vezes que era do homem passado, como Paulo fala, quem agora está com Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas isso é um processo, e muitas vezes um processo dolorido, um processo doloroso, que quando a pessoa se converte e vem para Cristo, ao ser confrontado pela palavra, a fé faz com que essa pessoa tenha força para suportar o sacrifício de ir deixando as coisas do velho homem. Então o universo da fé é muito maior. E a natureza da fé, que descrita aqui no capítulo 11 de Hebreus, ela vai nos falar que o primeiro ponto é uma fé que crê na realidade espiritual. Por quê? É o firme fundamento daquilo que eu espero, mas daquilo que eu não vejo. Até por conta de que o nosso relacionamento com Deus, o nosso contato com a palavra, você começa a ter contato, você é um homem natural, a pessoa está aí no mundo, é um homem natural, acredita só naquilo que vê, se mede ou anda só por aquilo que consegue apalpar, aquilo que consegue conquistar, aquilo que consegue medir. Esse é o homem natural. Mas na medida que nós temos o primeiro encontro com a palavra e o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, o primeiro aspecto que Ele muda em nós, o primeiro aspecto que a fé trabalha é isso. Nós começamos a acreditar no mundo espiritual, começamos a entender que há um Deus que não é visível, mas que opera em nós. Assim como o ar que nós não vemos mais, respiramos, nós começamos a entender que há um Deus que um dia caminhou aqui, mas que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e hoje opera através do seu Espírito, testificando no nosso coração as verdades, aleluia, que são suficientes para a salvação da nossa alma. Mas isso é no mundo espiritual. Então o homem material, o homem está aí andando. E o primeiro aspecto da natureza da fé que é trabalhado em nós é isso, que esta fé nos leva a acreditar no espiritual, no mundo espiritual. Então entenda que a fé é um bem preciosíssimo para nós, e nós temos que a cada dia exercitar esta fé. E aí você pergunta para mim: pastor, mas como eu exercito a minha fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas é um exercício. Assim como o atleta que treina para uma maratona, assim também nós temos que nos preparar para a nossa caminhada aqui nessa terra. E um dos elementos que nós temos que fortalecer, que nós temos que cultivar, é a nossa fé.
Porque se é a fé que nos leva a acreditar no mundo espiritual, então a fé é a porta de entrada para todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós nas regiões espirituais. Esta fé, ela também trata em nós e nos leva à justiça. O versículo 4 do capítulo de Hebreus vai falar que Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, e ele alcançou, ele foi justificado. Então esta fé, a fé que é aceita por Deus, ela nos faz entender a realidade do mundo espiritual, e ela também nos faz alcançar, ou nos leva à justiça, porque crendo no sacrifício do Cordeiro no Calvário, é que nós alcançamos a justificação dos nossos pecados, a justificação para nós, que éramos errantes, pecadores. E é através da fé, porque se nós olharmos Abel acreditando no Deus Todo-Poderoso, a fé fez com que ele ofertasse o melhor, a fé fez com que ele preparasse o melhor. Por quê? Porque ele acreditava num Deus que ele talvez não estava vendo, como nós não estamos vendo, mas nós acreditamos naquilo que a palavra diz, nós acreditamos naquilo que ele tem operado em nós acreditamos nas promessas, e através disso, nós somos justificados perante Deus. A fé abrange isso. É uma fé que busca a Deus, é uma fé que nos impele, a fé nos impele a buscar Deus, porque no versículo 6, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que quem queira se aproximar de Deus, acredite que Ele existe. Então esta fé nos leva cada vez mais próximos de Deus. Então eu quero que você entenda que a fé não é só você acreditar que Deus vai te dar uma bênção, isso também é fé, mas esta fé, na medida que você lê a palavra, na medida que você cultiva, na medida que você pede ao Espírito Santo para aumentar essa fé, esta fé vai fazendo com que você se aproxime cada vez mais de Deus. E a maior bênção, eu quero que você entenda, a maior bênção para o homem ou para a mulher, a maior bênção para o ser humano, não é fazendas, não são riquezas, a maior bênção é se aproximar de Deus, é estar próximo da presença do Deus eterno. Isto é fé, é a fé que nos leva a isto. A fé nos leva a crer na bondade de Deus, porque na medida que você se aproxima de Deus, que você acredita que Ele existe, esta fé também faz você entender que é Ele que é o galardoador daqueles que buscam a sua face, e logo isto faz com que você descanse no Senhor. E automaticamente as angústias e as tribulações da vida, elas continuam acontecendo? Continuam. Elas continuam aqui? Continuam, porque nós caminhamos aqui nessa terra. Mas dentro de você encontra descanso para a tua alma, mesmo no meio das tribulações. Porque esta fé faz você entender a bondade de Deus. Você começa a compreender a profundidade desta bondade, e aí você descansa, porque você tem a plena convicção que ainda, aleluia, que tudo caia, ainda que o mundo vire de pernas para o ar, a bondade de Deus estará sobre você, porque Cristo é suficiente. Mas você precisa de fé para você sentir isso. Quantas vezes você passou por essa experiência? Tudo caindo ao teu redor, você até se entristeceu com as circunstâncias, mas quando você se ajoelhou, quando você deitou a cabeça no seu travesseiro e você buscou o Senhor no íntimo do teu ser, você pela fé entendeu a bondade dEle, e você pôde descansar a tua alma. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes? A fé também nos faz ter confiança na palavra de Deus. Então é muito mais do que acreditar que Ele pode curar as minhas dores, sarar as minhas feridas. Esta fé também me faz acreditar cada dia mais na palavra do Senhor. E aí, acreditando na palavra do Senhor, você está pronto para realizar grandes coisas na face dessa terra. Porque daí nós olhamos para Noé. O que fez com que Noé movesse todas as coisas, deixasse tudo e fosse construir a arca? Numa situação totalmente adversa, no meio de uma geração de coração
corrompido, uma geração que estava totalmente distante de Deus. O que fez Noé ao ouvir a voz de Deus? Deixar tudo e ser chamado de louco e começar a construir um grande barco, para que os animais depois fossem vir espontaneamente, voluntariamente para esse barco, porque Deus iria mandar um dilúvio sobre a terra. O que foi? Foi a confiança na palavra que foi revelada, que foi dada por Deus a ele. Então quando esta fé alcança isso em nós, quando nós nos deixamos ser alcançados nessa profundidade pela fé, se Deus fala para você, vai ali orar por aquele enfermo que ele vai ser curado, você acredita naquela palavra que foi liberada sobre a sua vida, então você está apto a fazer grandes coisas no nome do Senhor. Mas você precisa de fé, mas nessa profundidade, de acreditar mesmo na palavra do Senhor, de acreditar que a palavra do Senhor disse assim: olha, esses sinais vão seguir aqueles que acreditam, no meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu confio nisso, então eu estou pronto para sair fazendo a obra do Senhor, a tempo ou fora de tempo, no sol ou na chuva, de carro ou a pé, rindo ou chorando, mas porque eu acredito na palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira. Porque no coração de Noé não havia sombra de dúvida, tamanha era a obra que ele tinha que fazer. Esta fé que nos faz obedecer aos mandamentos do Senhor, as promessas, aquilo que vai acontecer, e os mandamentos, aquilo que você tem que cumprir hoje, que você tem que obedecer agora. Quando Deus fala com Abraão, a promessa era para depois, mas o mandamento era agora: sai agora do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Então existem dois momentos, duas ações dessa fé. Eu acredito na promessa, estou apto para me mover, para fazer grandes coisas, mas eu cumpro os mandamentos. Então se é para sair agora, eu saio agora. Se é para não me misturar com o mal, eu não me misturo com o mal agora. Ah, mas Deus vai me abençoar depois, mas eu busco o reino de Deus, é para buscar primeiro o reino de Deus, é o mandamento, eu busco agora. Então esta fé me faz cumprir os mandamentos e descansar nas promessas. Aleluia. Esta fé completa o meu ser, completa o meu relacionamento com Deus. Eu cumpro os mandamentos e tenho fé também naquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Diga para alguém, fala: irmão, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para nós, aleluia. Deus tem promessa para nós. Mas isso é fé, irmãos. É fé. Que rejeita o espírito desse presente mundo mal. Isso também é fé. O versículo 13 do capítulo de Hebreus vai nos dizer assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então esta fé, a profundidade desta fé, me faz ter forças para rejeitar as cebolas do Egito, para rejeitar os costumes desse mundo, e para dizer para mim mesmo que eu não sou desse mundo, então eu não preciso, eu não devo, eu não quero, eu não vou fazer as coisas que esse mundo faz, aleluia, porque a fé, a profundidade, a natureza da minha fé me leva a crer, aleluia, que Deus tem um destino maior e melhor para mim, e eu não me corromperei, eu não vou, aleluia, manchar as minhas vestiduras, aleluia, mas isso é fé. A fé produz isso em mim. Essa é a natureza que a fé produz em mim. E isso que fez esses homens serem tão distintos. A natureza da fé, que busca um lar celestial. Ou você acha que quando nós lemos lá em Apocalipse, que fala da nossa mansão celestial, aquilo que o pastor Natalino sempre falava para nós, que ele sentia saudade do céu,
Você acha que o que produz essa saudade é só a leitura pura e simplesmente do texto? Não, é muito mais do que isso. É o Espírito Santo, aleluia, levando a uma profundidade de fé, aleluia, que alcança o quê? Alcança a realidade de ser peregrino aqui e ter saudade, aleluia, do lar celestial, que é, aleluia, realmente, aleluia, a nossa pátria. Isto é fé. É a fé que produz isso em nós. Então eu quero que você entenda que a fé para mim é muito mais a base do meu relacionamento com Deus do que só aquilo que eu exercito quando eu vou pedir alguma bênção para Ele. A fé para mim é isso. Eu acredito que eu sou peregrino. Eu acredito que tem um lar, aleluia, melhor para mim, uma pátria melhor para mim. Eu acredito que um dia, aleluia, Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Eu acredito, aleluia, que um dia a tristeza, a ansiedade, as preocupações cessarão, aleluia, eu acredito nisso. E isto o que produz isso em mim, foi um dia porque eu ouvi a palavra, mas foi o Espírito Santo, aleluia, que me fez entender a profundidade da fé, e pela fé, aleluia, eu posso alcançar a esperança de que Deus tem um lugar melhor para nós. A fé que abençoa a geração futura. Você foi chamado para abençoar os teus filhos, não só os teus filhos, também os filhos dos teus filhos, porque os patriarcas agiram assim, e é assim que também nós devemos agir. Jacó pela fé abençoou os filhos de José, e assim também tem que ser. Nós não temos que olhar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para nossas crianças. Nós temos que, vou me colocar diferente, nós temos que olhar para eles com um olhar de abençoadores, porque talvez as dificuldades que eles estão tendo, eu não tinha na minha época. Então nós temos que olhar para eles com um olhar abençoador, e pela fé, aleluia, olhar para essa geração e dizer assim: olha, eu te abençoo no nome de Jesus, que o Espírito Santo te ajude nas suas dificuldades, e também estar ao lado deles para ajudá-los nas dificuldades. Então eu não quero dizer que essa geração é uma geração fraca, eu quero dizer que essa geração tem dificuldades diferentes, eu prefiro dizer assim, porque eu quero estar ao lado deles para ajudá-los, acreditando, aleluia, que existem corações, aleluia, desses jovens, desses adolescentes e dessas crianças que estão sedentos, aleluia, e que Deus vai levantar, aleluia, e vai usar. Para isto, a medida da minha fé tem que ser abençoadora. Eu preciso abençoar as gerações que virão depois de mim. É o meu papel, porque este foi o papel dos patriarcas que estão aqui no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Abençoe o teu filho, abençoe o teu neto, abençoe o teu bisneto, abençoe com fé. É uma fé que recusa os prazeres do pecado. A Bíblia fala que Moisés, ele rejeitou os prazeres, e ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele acreditava, algo dentro dele o fazia entender que tinha algo diferente. E na medida que os anos passaram, aquilo se tornou cada vez maior, ao ponto dele rejeitar tudo isso, e fugindo para o deserto. Depois, quando voltou, ele volta, e agora ele volta transformado. Ele não volta mais aquele Moisés que teve a oportunidade de viver uma vida nos prazeres do Egito, mas que, incomodado, impelido pelo Espírito Santo de Deus, pela obra, pelo chamado, pelas promessas, pelos mandamentos do Senhor, teve fé. E lá no deserto, Deus falou com ele no meio da sarça. Ele abraçou, aleluia, o chamado, e foi o homem que Deus levantou para libertar Israel, por fé. Diga para alguém, fala: irmão, Deus tem uma grande obra na sua vida, por fé. Mas é a fé que recusa os prazeres do pecado. Então eu quero que você entenda, meu irmão, a fé não é só quando eu vou buscar algo de Deus, a fé também é quando eu tenho coragem para dizer não para o pecado.
A natureza da fé tem que operar isso em mim, porque eu acredito que Deus é santo, porque na visão de Isaías, né, os serafins diziam santo, 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 e Isaías fala assim: ai Senhor meu, eu vou perecer, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor de Israel. Acreditar nessa santidade pela fé me faz o quê? Ter forças para dizer não para os prazeres do pecado. Isso é fé. Isso é fé. Nós temos que viver por fé. Que suporta a perseguição. Que suporta a perseguição. Moisés saiu do Egito com o povo e não temeu a fúria de Faraó. Por quê? Porque ele estava, aleluia, debaixo de uma promessa e cumprindo o mandamento, assim como Abraão. Havia promessa, aleluia, do povo ir para uma terra prometida, mas a palavra de Deus era o quê? Desce lá no Egito, que através da sua vida eu vou livrar o povo. Ele estava cumprindo o mandamento e caminhando para uma promessa, mas por fé. E quando ele sai do Egito, mesmo o Faraó se levantando e partindo atrás do povo, ele não temeu, mas continuou na direção da promessa de Deus. Esta fé faz você suportar as perseguições. Hoje nós não vivemos a perseguição que os pais da fé, os pais da igreja primitiva viveram, mas às vezes você sofre uma perseguição velada. Às vezes alguém faz uma piadinha de você, às vezes alguém vira a cara para você, e em algumas instâncias, já estamos vivendo isso aqui, uma perseguição no âmbito judicial. Não é aquela perseguição da espada como era, mas é uma perseguição, e o diabo tem usado isso, como usou também no passado, para tentar calar a voz da igreja. Mas louvado seja o Senhor, que aqui tem uma igreja que acredita, uma igreja que tem fé, aleluia, não só para pedir um milagre, mas que também tem fé, aleluia, para encarar e passar pelas perseguições e continuar fiel ao Senhor. Que pratica poderosos atos. Poderia falar aqui de Daniel, de Davi, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que praticaram tantas coisas por fé. Mas para encerrar, eu quero dizer que esta fé em nós, ela produz, ou ela nos ajuda a sofrer pelo amor de Deus. Versículo 37 e 38 desse mesmo texto, para nós encerrarmos, para nós caminharmos para o encerramento. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Mas suportaram, por quê? Porque tinham fé. Suportaram o sofrimento pelo amor de Deus, porque tinham fé. Se você precisar sofrer uma injúria, pelo amor de Deus, sofra. Se você precisar sofrer uma perseguição, pelo amor de Deus, sofra. Se você, aleluia, precisar passar um momento difícil, pelo amor de Deus, passe, aleluia. Mas jamais deixe a sua fé ser abalada pelas circunstâncias, aleluia. Para que um dia, quando você encontrar com o Senhor, Ele possa olhar para você e dizer assim: olha filho, o mundo não era digno de você, mas você está aqui, aleluia. Entra para o gozo do teu Senhor, que está preparado para aqueles que sofreram e viveram por fé, aleluia. E para encerrar, esta fé, a natureza desta fé é que nos ajuda a não voltar para trás. A natureza, esta fé, a profundidade desta fé, ela produz em nós a força para continuar caminhando em direção a Cristo. A continuar caminhando em direção a Cristo. A continuar caminhando em direção a Cristo.
eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Eu não voltarei atrás. Por quê? Aleluia. Porque o que me espera e o que eu busco, aleluia, é um lar celestial, aleluia. É uma cidade, aleluia, de ouro. É a cidade preparada pelo próprio Deus. Mas o que me faz entender isso é a profundidade da natureza desta fé, aleluia, que me faz continuar, aleluia, buscando a face do Senhor, que me faz, aleluia, deixar o pecado, que me faz deixar os prazeres do mundo, que me mostra e me faz acreditar que eu sou peregrino nesta terra, que o meu descanso não é aqui. Isto é a fé que produz em mim, que me ajuda até a sofrer pelo amor do nome do Senhor, e que me dá esperança, aleluia, e que me dá força para continuar caminhando, aleluia. Eu continuarei caminhando, você continuará caminhando, nós continuaremos caminhando por fé, aleluia, rumo à cidade santa, ao nosso lar celestial, aleluia, porque acreditamos naquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Esta é a fé que Deus espera encontrar em mim e encontrar em você. Não só a fé para um milagre, não só a fé para um momento, mas a fé, aleluia, que é a base do nosso relacionamento, aleluia, com aquele que morreu no nosso lugar, aleluia, que nos faz acreditar que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viva em fé, viva por fé. É um dos princípios do Evangelho. Viva por fé. Entregue tudo a Deus e descanse nele em fé. Abra mão dos prazeres desse mundo por fé e continue caminhando por fé. Faça uma oração comigo agora. Nós começamos esse culto dizendo que o Senhor é grandioso, que Ele tem poder. As irmãs cantaram aqui que tem coisa nova chegando. Mas tudo isso não pode existir em nós sem um sentimento de gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Então agora eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele faça com que você viva toda a natureza desta fé. Deus vai te dar um milagre? Claro que vai. Ele pode te dar um milagre? Claro que pode. Mas a fé é muito mais do que pedir só um milagre. E agora eu quero que você faça uma oração, pedindo para o Espírito Santo acrescentar a fé